Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo em que a gente vai aplicar a regra de Laplace para calcular um determinante, mas dessa vez a gente vai ver como que a gente pode simplificar a matriz para que as contas da regra de Laplace fiquem mais simples, certo? A ideia é que quando a gente faz a operação elementar que troca a linha I pela sua soma com um múltiplo de outra linha, certo? Da linha J, por exemplo. Ou quando a gente faz a mesma coisa com colunas, ou seja, se eu fizer a operação elementar que troca a coluna I pela sua soma com um múltiplo da coluna J, essas operações elementares não alteram o valor do determinante. Quer dizer que eu posso fazer um escalonamento na matriz de modo que eu coloque mais zeros em alguma linha ou alguma coluna e não mude o resultado. Isso é muito interessante, porque como a gente já viu no vídeo anterior, quanto mais zeros uma linha tiver ou uma coluna tiver, menos contas a gente tem que fazer na regra, certo? Então, qual que é a ideia? Eu posso fazer a expansão de Laplace tanto em uma linha como em uma coluna. A gente já sabe que tanto faz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a expansão de Laplace na primeira coluna, certo? Mas vê que na primeira coluna só tem um zero. Eu vou fazer operações elementares aqui para aumentar o número de zeros. Para isso, eu vou usar esse 1 que está aqui, certo? Para fazer com que aqui em cima fique zero e com que aqui embaixo também fique zero. Beleza? Eu sei que eu posso fazer isso porque, como eu já tinha comentado aqui, esse tipo de operação elementar não altera o valor do determinante, tá? E, em geral, se liga na dica que se eu quero acrescentar zeros em uma coluna, eu vou fazer a operação elementar em linhas. Tá? E se eu quiser acrescentar zeros em uma linha, aí eu faço operações elementares nas colunas, tá certo? Então vamos lá, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Bem, eu sei que se eu fizer, eu vou usar esse 1 para zerar aqui em cima. Então o que eu tenho que fazer é substituir a linha 2, certo? Pela sua soma com a linha 3, ok? E a mesma coisa eu tenho que fazer aqui embaixo. Eu tenho que substituir a linha 4, beleza? Pela sua soma com menos duas vezes a linha 3. Se eu fizer isso, eu vou obter o mesmo resultado do determinante, por isso eu estou escrevendo esse sinal de igual grande aqui. E o que é que eu vou obter? Bem, eu estou mexendo na linha 2 e na linha 4. Então eu vou repetir a linha 1, 0, 2, 1 e menos 1. A linha 2 agora vai ser o quê? Eu tenho que somar ela com a linha 3. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Beleza? 1 com menos 2 dá menos 1. 4 com 2 vai dar 6. Menos 2 com 1 também dá menos 1. A linha 3 eu vou repetir. Então, eu vou ter 1, menos 2, 2 e 1. E na linha 4 eu tenho que multiplicar a linha 3 por menos 2 e somar com a linha 4. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com 2 dá 0. Beleza? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, com 3 vai dar 7. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 5 vai dar 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 6 dá 4. Beleza, agora eu tenho esse novo determinante. O resultado dele eu tenho a garantia que vai ser igual ao resultado do determinante anterior, porque as operações elementares que eu fiz não alteram o valor do determinante. Mas agora, na primeira coluna dessa matriz, eu só tenho um termo que não é zero. Então a regra de Laplace vai ficar bem simples. Como é que eu tenho que fazer? Bem, o único termo que não é zero é esse 1 aqui, beleza? Então vai ficar o sinal, né? Lembra? Fica menos 1 elevado à soma da linha com a coluna em que esse elemento está. Esse elemento está na terceira linha e está na primeira coluna, então eu vou somar 3 com 1 aqui no expoente. Aí multiplico pelo elemento, que é 1, e multiplico pelo determinante que eu obtenho quando eu eliminar dessa matriz aqui a linha e a coluna em que esse cara está. Esse 1 está na terceira linha e na primeira coluna. O que é que resta quando eu elimino essas duas? Vai ficar o 2, 1, menos 1, que é o que resta na minha primeira linha. Na segunda linha o que resta é menos 1, 6 e menos 1. E na terceira linha o que resta é 7, 1 e 4. Pronto, agora eu tenho que calcular somente esse determinante aqui. Ok, então aqui a gente vai aplicar a regra de Sarri nessa matriz, tá? Eu tenho que repetir aqui embaixo as duas primeiras linhas. Então, 2, 1 e menos 1, menos 1, 6 e menos 1. Ou repetir aqui do lado as duas primeiras colunas, tanto faz.
E agora a gente multiplica nas diagonais. Então aqui, ó, 2 vezes 6 vezes 4, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 4 vai dar 48, certo? O que mais? Menos 1 vezes menos 1, então deu mais 1, beleza? Além disso, eu tenho 7 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 7. Pronto, o que mais? Agora, na diagonal secundária, 6 vezes 7 vezes menos 1 vai dar menos 42, mas eu tenho que mudar o sinal, então fica mais 42. Além disso, 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2, mas novamente eu mudo o sinal, fica mais 2. E menos 1 vezes 4 dá menos 4, e eu mudo o sinal, fica mais 4 aqui, beleza? Então, quanto é que vai dar isso? 48 mais 42 dá 90, beleza? Aqui eu tenho 1 menos 7 dá menos 6, e 2 mais 4 dá 6. Então, vai cancelar o menos 6 com mais 6, quer dizer que esse determinante aqui dá igual a 90, certo? E o que mais que a gente tem? A gente tinha menos 1 elevado a 3 mais 1, 3 mais 1 dá 4, menos 1 elevado ao número par dá 1, então ficou 1 vezes 1 dá 1, vezes 90 dá 90. Pronto, essa é a resposta desse determinante, usando a regra de Laplace e usando operações elementares para simplificar a matriz. Eu vou ter ainda o mesmo valor do determinante, mas a matriz que eu tenho que calcular vai ser mais simples, porque eu vou acrescentar zeros em alguma coluna, tá? Vamos ver mais um exemplo. Bem, agora vamos olhar para essa matriz aqui, certo? Então, novamente, eu só tenho um zero, tá? E eu vou acrescentar zeros usando operações que nem essas aqui, certo? Bem, aqui eu tinha feito a regra de Laplace em uma coluna, agora eu vou fazer em uma linha, tá certo? Tanto faz. Vou fazer na segunda linha, ok? Então, eu tenho esse zero aqui, vou usar esse 1, que está aqui, para colocar zeros aqui e aqui, tá certo? Lembra mais uma vez, se eu quero acrescentar zeros em uma linha, eu faço operações elementares envolvendo as colunas. E se eu quero acrescentar zeros em uma coluna, eu faço operações elementares envolvendo as linhas. Tá bom, então aqui eu tenho que usar a primeira coluna para mexer na terceira e na quarta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver. Primeiro, para que esse 2 aqui vire zero, eu tenho que pegar a terceira coluna e substituí-la pela sua soma com menos 2 vezes a primeira coluna. Da mesma forma, para eu fazer com que esse 5 aqui vire zero na quarta coluna, eu tenho que pegar a quarta coluna e substituí-la pela sua soma com menos 5 vezes a primeira coluna. Beleza? O que é que vai ficar então? Eu não vou mexer nem na primeira coluna, vai continuar 1, 1, 1 e menos 1. Nem na segunda coluna, 2, 0, 4 e 5. Mas como que fica agora a terceira coluna? Eu estou multiplicando a primeira coluna por menos 2, certo? E somando com a terceira. Então, menos 2 vezes 1 menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 1 mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 1 mais 2 também dá 0. E menos 2 vezes menos 1 dá 2, somando com 2 daqui, fica 4. Beleza? Agora, na quarta coluna, eu estou multiplicando a primeira coluna por menos 5 e somando com a quarta coluna. Então, menos 5 vezes 1 dá menos 5, mais 7 dá igual a 2. Aqui vai dar 0, tá? Vai ficar menos 5 somando com 5. 1 vezes menos 5 dá menos 5, mais 3 dá menos 2, certo? E, finalmente, menos 5 vezes menos 1 dá 5, mais 6 vai dar igual a 11. Pronto, então agora eu tenho essa nova matriz aqui para calcular esse determinante. Esse determinante vai ter exatamente o mesmo valor que o determinante da matriz original. Só que agora essa matriz está bem mais simples, porque na minha segunda linha só tem um elemento que é diferente de zero. Então as contas vão ser bem mais simples. Só vou ter que calcular um determinante de ordem 3. Como é que vai ficar de acordo com a regra de Laplace? Eu só tenho que olhar basicamente para esse 1. Certo? Esse 1 é o elemento que está na linha 2 e coluna 1. Então, o sinal aqui na frente vai ser menos 2 elevado à soma da linha, que é 2, com a coluna, que é 1. Aí eu multiplico pelo elemento, que é 1, e multiplico também por quem? Pelo determinante que eu obtenho quando eu eliminar a linha em que esse elemento está, que é a segunda linha, e a coluna em que ele está, que é a primeira coluna. O que resta vai ser 2 menos 3 e 2. Então, aqui vai ficar nessa
primeira linha. Aqui eu vou ter agora 4, 0 e menos 2, certo? E na última linha dessa matriz aqui é o que resta da última linha dessa matriz, que é 5, 4 e 11. Pronto, tenho que calcular somente esse determinante. Mais uma vez eu vou usar a regra de Sarri. Tá? Repito aqui embaixo as duas primeiras linhas. Então, 2, menos 3 e 2. E a segunda linha que é 4, 0 e menos 2. E agora eu multiplico nas diagonais. Bem, na parte da diagonal principal eu vou ter 2 vezes 0 vezes 11, dá 0. Aqui eu vou ter 4 vezes 4 vezes 2, dá 16 vezes 2, que é 32. Beleza? Agora, 5 vezes menos 3 vezes menos 2. Bem, menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, mais 30. E agora, na diagonal secundária, 5 vezes 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 4 dá 8. Vezes menos 2 dá menos 16. Mais muda o sinal, então mais 16. Beleza? E, finalmente, 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 vezes 11 vai dar menos 132, mas eu tenho que mudar o sinal, então fica mais 132. Bem, quanto que vai dar isso? 32 mais 30 vai dar 62. 62 mais 16 vai dar 78. E 78 mais 132 vai dar 210. Pronto. Então, esse determinante aqui dá igual a 210. Então, finalizando a conta, o que é que a gente tem? Menos 1 elevado a 2 mais 1 vai ficar menos 1 elevado a 3, beleza? Que é um número ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Aí menos 1 vezes 1 continua menos 1. Vezes 210 vai dar menos 210, que é a resposta, tá certo? É o valor desse determinante. Então, aqui ó, eu tenho duas matrizes que a gente pode simplificar usando operações elementares como essas aqui, para obter novas matrizes que têm exatamente o mesmo valor do determinante que as matrizes originais, tá certo? Então a gente pode simplificar as contas fazendo com que em alguma linha ou alguma coluna apareçam mais zeros, usando basicamente a eliminação gaussiana, certo? O escalonamento. A gente usa essas duas operações aqui para simplificar a matriz da gente, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal, porque isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.